Seres humanos que acompanham o Planeta Podcast, temos um recado para vocês. Show do Planeta Stand-Up, link na descrição. Porque assim, vamos pegar, né? Hoje eu não tenho certeza como é que funciona lá na Grécia, mas eu imagino que hoje, porra, a mitologia grega virou cultura pop. Sim, cultura então, pop. eu imagino que o grego lá não acredite mais que ele vai, né, rezar para Dionísio. Igual o egípcio de hoje, é muçulmano, ele não vai acreditar em Horus, Isis, nada disso. Isso já mudou, né? Mudou. Agora, por exemplo, o que faz, e aí eu tô propondo uma discussão meio sociológica, talvez, um desses mitos que tem a função de passar a mensagem se tornar uma coisa divina ou só se tornar uma metáfora e uma lenda. Por exemplo, até anotei aqui, a macaxeira era uma divindade para os povos da tribo lá, que é a lenda da mandioca, que é até uma coisa meio boba, do tipo, a menina chamava Mandi, a casa dela era Oca, e ela chama mandioca, mas a história dela tinha uma mensagem importante. Eu acho que através de você não exagerar em relação ao seu amor próprio, tinha uma coisa ali de você não se deixar levar para certas coisas. Mas só que a partir do momento virou só uma história qualquer, com uma moral, e não um dogma, entende? Um simbolismo para trazer um dogma realmente importante. O que muda? Por que exemplo, decide isso? No exemplo que ele deu dos indígenas, qual era a referência que os indígenas tinham em volta? A natureza. Ele não tinha uma coluna num templo, era a natureza. Então, ao falar do divino, quais eram as formas que eles podiam usar para falar do divino? O entorno, imaginando. Aquilo que hoje é chamado de paganismo, que na verdade não é paganismo, é uma releitura que o cristão fez de povos antigos como os celtas que adoravam a natureza, né, que não era pagão coisa nenhuma, eles achavam que o eterno estava em tudo, e principalmente na natureza. Então os celtas antigos faziam um ritual perto da fonte, embaixo do carvalho. Não é que eles achavam que o carvalho era divindade, mas uma manifestação poderosa da natureza que representava algo firme, né, uma fonte de água. A água é vida. Então os cristãos, olhando aquilo, chamaram de pagãos, porque diziam que eram adoradores da natureza. Não era nada disso, eles viam o mesmo todo, só que de outra forma. E os celtas antigos, só para situar, eu estou fazendo uma complementaridade, eles não admitiam prender a divindade, que eles não tinham uma divindade específica, dentro de um templo, porque está na natureza, está em tudo. Quando chegam os missionários cristãos e falam que Deus está dentro da igreja, o celta não conseguia entender. Como é que você pode aprisionar o Senhor de todos os espaços no espaço de uma religião só? Então, isso deu conflito na época, mas a coisa da propagação cristã na Europa estava tão forte que foi amarrotando, deixando no subsolo as culturas antigas chamadas de pagãs, que vinha lá dos celtas e tantas outras culturas que adoravam a natureza e não estava errado em nada, assim como os missionários e europeus achataram as culturas dos povos indígenas nas 3 Américas e também na Oceania, lá na Austrália e na Nova Zelândia, né, com os aborígenes, e hoje até se tem até um revival reconhecendo que a cultura europeia, branco-cristã, ela amarrotou, em nome da religião, um monte de culturas nativas que não estavam erradas, só tinha outra maneira de ver. Hoje, qualquer pessoa inteligente faz um resgate histórico desse tipo de coisa. Então, dentro da espiritualidade antiga, se fazia o aprofundamento dentro dos templos. Deixa eu dar um exemplo. Se você estivesse na China antiga e quisesse praticar Kung Fu, você não tinha como aprender isso na sociedade cotidiana. Você tinha que subir para o alto da montanha, ficar interno de um mosteiro durante anos, se dedicando e aprofundando só aquilo. Era para iniciados. O tempo foi passando, hoje você tem uma academia de Kung Fu no bairro onde você mora. Quer dizer, aquele contexto lá deixou de ir, porque ele descendo para a sociedade, ele se torna popular e deixa de ser iniciático. Ele perde o contexto sagrado de outrora e torna-se um conceito popular, porque ele agora está junto, né? E você junto com o mestre, fala, e aí, mestre, e aí, foi no banheiro? Almoçou? Você vai perdendo. Tipo, o mestre ali, caramba, ficar quieto. O sacro, né? Veja, o sacro foi sendo o quê? Eu estou falando sacro, não no sentido religioso, né? O sacro aí, no caso, foi apropriado. Vai sendo quebrado. Então, coisas do passado que eram consideradas assim,
sagradas ou profundas, com a proximidade cada vez maior, saindo dos tempos, foi virando pop, né? Eu só vou explicar o porquê que eu tô rindo. É porque tem um amigo meu que ele faz Kung Fu e ele tem o mestre dele. E ele chama o mestre de mestre, ele tem um respeito muito Sim. grande. Só que é muito engraçado que o mestre dele tem um celta. E assim, nada contra ter um celta, mas quando você fala mestre, parece que o mestre é uma divindade que vai sair voando. Não, o mestre termina de dar todo o ensinamento foda, pega embora o celta dele e vai embora. É que então, o conceito de mestre é diferente. antigamente era uma coisa elevado. mais etérea. O conceito de mestre hoje é alguém que ensina, que é um Exatamente. compartilhador de ensinamento. Você tem, por exemplo, o cara que é mestre de obras, o cara que é mestre de Kung Fu, o cara que é mestre em pintura, que não é o cara lá que flutua no ar, não é nada disso. Exatamente. Então, nesse sentido, muita gente na Terra, tem quase 8 bilhões de pessoas. Tipo assim, eu vou pro Himalaia, você entra no Himalaia, tem mais 10 lá, tem Wi-Fi, tem geladeira lá dentro. Não é igual antigamente aquele contexto preservado. Então foi se perdendo um pouco dessa atmosfera e foi se tornando pop. E hoje você vai na Grécia, as pessoas vão visitar as ruínas gregas, por exemplo. É uma coisa histórica, cultural, muito interessante. Mas a essência espiritual que um dia esteve ali não está nas ruínas. Você pode até ter o ambiente impregnado disso, mas está mais impregnado da energia dos turistas hoje do que com a energia original. Então, o Egito Antigo, a mesma coisa. Eu posso visitar as pirâmides, pode ter energia lá, mas eu não tenho a essência do ensinamento que era feito ali. Aonde esse ensinamento existe? No plano extrafísico, que é a origem de todos os ensinamentos. Então, você, numa saída do corpo, você encontra um templo egípcio ou grego plasmado espiritualmente à moda antiga, não preso ao passado, com instrutores modernos, mas mantendo o sacro, não do sentido religioso, mas que aquilo é profundo, é coisa séria, não é uma brincadeira mística, isso aqui expande sua consciência, vence a si mesmo, melhora, sabe? Isso existe. E eu tenho uma teoria também, toda espiritualidade vem do plano espiritual. Acontece que a Terra, ao longo do tempo, ela tem picos de crescimento e decaimento de civilizações. Chega num ápice aquela civilização, enquanto ela está caindo uma outra no outro hemisfério. Então, o Império Egípcio, um dia que teve no ápice, né, ali era o melhor lugar para canalizar a parte espiritual. À medida que o Império Egípcio foi decaindo, você tinha a Índia já também numa condição de ancorar aquilo. Houve uma época que estava na China do Lao Tse, na época do Tao Te Ching, 600, antes de que, como se fosse um poderoso fluxo, que à medida que vai decaindo aquele, ele começa a passar para a sociedade que tem mais condições de ancorar aquilo. Para manter um equilíbrio. Para manter um equilíbrio e manter o farol aceso, vamos chamar assim, no meio da ignorância humana. Então, isso historicamente foi lentamente passando, mas a origem era sempre uma. Então, você, quando sai do corpo, você acessa essa essência e não a ruína. Então, vale mais uma saída do corpo para ir lá do que uma visita na ruína de um país. Só que a visita na ruína pode ser cultural, por outro aspecto. Agora, espiritual em essência, você sairia do corpo. E hoje, se a gente pegar um país no mundo que junta todas essas vertentes, qual você apostaria, assim, onde você tem maior liberdade de expressão espiritual de tudo? Estados Unidos? Não, Estados Unidos, porra. Eu acho, sei lá, na minha concepção, é algum país ateu, eu imagino. Não, repara. Brasil? Qual é o único país... Nós erramos tudo, né? Veja, Mas na minha qual é o cabeça único é- país onde você tem, por exemplo, Umbanda, Candomblé, Islamismo, Cristianismo, Judaísmo, tudo numa sociedade garantido pela Constituição, liberdade de expressão, e que as pessoas escutam falar disso de uma forma mais ou menos popular. Não é Estados Unidos, não é Europa, não é a Índia hoje, que tem 1 bilhão de pessoas e tem até bomba atômica, e não é a China moderna. E eu não estou falando isso por pachequismo nem patriotada. O Brasil, devido a ser um caldeirão cultural de muitos imigrantes, os Estados Unidos também, mas a mentalidade do americano é diferente, gerou um povo naturalmente propenso a alguma coisa espiritual, seja em que área for. O problema é que nós temos uma bancada evangélica que mas suprime, aí já é essa manipulação questão, né? da religião na política, que é outra história. Estou falando no sentido Da laico. expressão da fé. Né? A expressão da fé no Brasil, ela é multifacetada. Veja, você não pode chegar, por exemplo, um muçulmano, ele pode estar aqui no Brasil, ele pode ser muçulmano. Agora, se eu estiver no país, lá na Arábia, eu não posso ser espiritualista. Então, aqui há uma liberdade
de expressão pela própria amálgama da cultura do brasileiro. Agora, só que materialmente o brasileiro é desorganizado. Eu estou falando não no sentido matéria, eu estou falando no sentido a propensão para alguma coisa invisível que existia um dia na Índia, no Egito, aonde é que ela aparece assim, transparece mais popularmente. Eu viajo muito. O pessoal fala, no Brasil vocês têm estudo lá de saída do corpo, pô, tem mediunidade, a dar com pau, caramba, tem chakra, vocês têm tudo lá. Você vai na Europa, por exemplo, em Londres, ou aqui mesmo em Buenos Aires, você tem a parte histórica, a astrologia, a parte hermético-ocultista, mas, porra, um grupo de Umbanda em Buenos Aires, você não vai achar, cara. Mas jamais, né? Eu estou falando isso num contexto cultural brasileiro, não estou falando nem da Umbanda enquanto doutrina, mas manifestação. Tem Umbanda hoje no Japão, cara, que são filhos de japoneses que cresceram aqui em São Paulo, que torceram pelo Corinthians, inclusive, ou Palmeiras, e foram para o Japão trabalhar e frequentavam um lugar de Umbanda aqui, que começaram a sentir falta. Aí eles começaram a se reunir lá, os brasileiros lá morando começaram a montar grupos de Umbanda, e aí desenvolveram, tem pequenos grupos de Umbanda. Eu estou para ir para o Japão também, e eu estou muito curioso para ver um grupo de Umbanda, o japonês incorporado com o preto velho comendo pastel. Vai ser uma cena, e eu acho isso fantástico. Então, eu não estou querendo falar pelo lado religioso, e eu sei que tem manipulação religiosa, estou falando no sentido geral. A gente tem uma abertura nessa área muito legal, que é muito difícil encontrar em conjunto. A parte africana está toda aqui também, por causa dos escravos, a parte indígena, cacete. Nós temos uma amálgama de coisas que já está dentro da psique do povo brasileiro. Agora, o povo brasileiro é desorganizado, tudo aqui é caótico, um país maravilhoso com tanto recurso, mas mal gerenciado por todos os lados, né? E a hora que o brasileiro conseguir galvanizar um processo de organização social melhor e ir se equilibrando, nós temos tudo para melhorar, cara, enquanto país. Eu não estou falando por pachecada, né? O país, que para mim existe um planeta, cara. País é construção humana, barreira, idioma, tudo. Existe uma humanidade só de 8 bilhões da qual nós fazemos parte. O que eu estou querendo dizer é que nesse cantinho aqui da América do Sul juntou muita coisa que às vezes você não acha nem no país original onde ela estava. Isso que eu estou querendo falar. Ali ficou pop, aqui não, porque mesclou. Porque a nossa mescla cultural é enorme e eu adoro essa mescla cultural, a complementaridade que se falou no outro programa, e por isso eu detesto o racismo, Humberto. Eu já fui até ameaçado por falar contra racismo, porque o racismo é de um absurdo, cara. Como é que você vai julgar o caráter de alguém pela cor da pele da pessoa, cara? Matéria é energia condensada, né? E energia é matéria em estado radiante, segundo a física. Então, até a matéria é energia. Então, isso aqui é um corpo de luz. Então, qual é a cor da pele? Branca, amarela, vermelha ou negra? Não, é a cor da luz, a cor da energia. Vai além da caveira. Vai ainda, além né? da caveira, vai além da pigmentação da pele, cara. Estamos falando de seres espirituais aportados temporariamente como seres humanos. Como é que eu vou achar diferença num espírito que é egresso do mesmo Deus, apenas que a cor da pele é diferente? Então, pode ter racismo embutido no Brasil, porque tem, mas não tão declarado quanto nos Estados Unidos e na Europa. Ainda tem pessoas assim, mas na média, o brasileiro, a hora que organizar, vai ser muito legal. E eu dei muita sorte. Eu cresci na Baixada Fluminense, em Duque de Caxias. Meu pai, eu nasci nas Laranjeiras, perto do campo do Fluminense, morava no Cosme Velho, que era um bairro bom. Aí meu pai mudou para o centro da cidade, aí meu pai perdeu o emprego, cara. E aí ele teve que se mudar para Duque de Caxias, que era um subúrbio, né? E ali uma vila onde tinha gente de vários lugares, imigrantes que tinham vindo da Europa, fugindo da guerra, negros, brancos, muitos nordestinos, que vindo do Nordeste para trabalhar no Rio naquela época, né? Acabavam morando na periferia, e ali eu fui crescendo. Então, cresci entre negros, nordestinos, descendente europeu, tinha alemão, tinha ucraniano. Você tem uma ideia, naquela época, no mesmo bairro, e é toda uma geração que cresce jogando bola, então você cresce igual. Então, à medida que eu fui desenvolvendo o lado espiritual, como eu tinha crescido embolado com todo mundo, eu não me achava diferente, Daniel. Eu me achava igual, e que eu tinha tido uma sorte de ter despertado algo que me fazia perceber algo maior. Mas, ao mesmo tempo, eu conhecia todo mundo, conversava com todo mundo, e eu acho que o Brasil tem isso ainda na essência, apesar da politicagem, da manipulação religiosa diversa e variada, ainda tem muito potencial para abrir, e se eu reencarnar numa próxima, eu espero descer aqui no Brasil de novo, cara.
Eu gosto muito daqui. Aí alguém fala, mas você não poderia ir para outro lugar? Se eu puder escolher, queria descer de novo aqui numa época um pouquinho melhor, talvez mais organizada, onde esses estudos espirituais que eu amo talvez estejam até mais profundos, mais à frente, onde as pessoas possam estar num nível de compreensão maior também, vai ser muito legal, né? E eu confio muito nisso, mas eu não tenho patriotado, eu não consigo falar disso como um pedaço de terra, porque é o planeta inteiro, cara, e nós não somos nem humanos, nós estamos humanos no momento, nessa manifestação aqui, mas nós viemos de uma causa maior. Mas é bem legal estar aqui, eu acho que em nenhum outro lugar eu teria a liberdade que eu tenho para falar da parte espiritual como no Brasil, embora eu tenho um grupo de americanos estudando comigo, tem um grupo de argentinos também, tem gente em Londres, e eles falam para mim que lá não tem a liberdade, a facilidade que se tem aqui de você estar dentro de qualquer vibe espiritual. Sabe que eu citei um país ateu justamente por causa de não ter nenhuma amarra, né? Se a pessoa quisesse se desenvolver para qualquer lado, ninguém teria um preconceito, ninguém teria uma restrição, e até essa coisa da organização que seja até meio científica, né? Quem tem esse lado conseguiria o lado europeu, normalmente entender. a mentalidade do europeu e a mentalidade também de parte dos americanos do norte. Só que tem um detalhe, isso desenvolveu muito no plano material, porque era a única realidade admitida. Então o foco também vai todo ali. E ao mesmo tempo, onde você encontra manifestação de racismo muito forte. Justamente nessas sociedades xenofobia, consideradas evoluídas, e no entanto você tem essa chaga que é o racismo e a xenofobia.